Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o último relatório gerencial do RZAC11, o fundo de crédito da RISA. Esse fundo tem algumas coisas bem específicas dele, esse relatório ele é bem diferente, ele é bem estranho de se ler, então eu deixei alguns pontos aqui anotados para a gente falar sobre. Eu espero que vocês gostem do vídeo, comenta aí, deixa um feedback para mim e vamos lá, sem enrolação, tá? O fundo aí está hoje com uma taxa de administração de 1,25% ao ano, uma taxa um pouquinho puxada, né? Temos uma taxa de performance, infelizmente, de 15% acima do CDI, pelo menos não é aquele normal de 20% acima, né? Mas é uma taxa de performance puxada, tá? Estamos aí com 51 mil investidores e temos também algumas coisinhas aqui diferentes, tá? Esse mês o resultado foi impactado aí um pouco diferente do mês passado por conta desse CRI Alegra Pacaembu, então eles receberam aí o primeiro kicker desse CRI, foi aí uma receita de 30 centavinhos por cota, então por conta disso a receita desse mês foi um pouco maior, então tivemos aí quase 14 milhões de receita e uma despesa total de 877 mil reais, que representa aí 6% da receita do fundo, tá? Esse fundo também tem uma alavancagem via compromissada, nós vamos falar mais um pouco ali abaixo, mas o resultado aí desse mês foi de 1,48 centavos e ele distribuiu aí 1,20, então ele guardou aí 28 centavinhos de reserva por cota, então foi bem interessante o resultado aí esse mês, tá? Infelizmente eles não colocam um gráfico aqui sobre a alavancagem, nada do tipo, tá? Eles só falam ali, temos essa alavancagem aqui e é só, né? Infelizmente. Eles compraram esse mês esse CRI Genial Solar, que foram 22 milhões de reais, e aqui eles colocam de uma forma meio estranha de como está alocada a carteira do fundo. Ele está 108% alocado por conta da alavancagem, né? Então eles conseguem ter esse 8,5% a mais. E eles colocam aqui os setores de uma forma meio estranha. Eu consigo entender 4,8% renda fixa, né? Esse aqui é a porcentagem que eles gostariam de ter. E aqui é como é que está hoje. Então temos aí 4,8% em renda fixa, 30,6% em real estate. Então a gente não sabe se é CRI relacionado a real estate ou se é real estate de fato, né? Temos aqui agronegócio, que não temos nada no momento. Infraestrutura, a gente também não sabe se são CRIs relacionados a infra ou se ele está diretamente alocado em alguma coisa de infra ou FI, algo do tipo. Infelizmente, eles não colocam essas diferenças aqui pra gente. Então, eu fiquei um pouco confuso em relação a isso, tá? Se alguém puder deixar um comentário aí falando sobre, vai ser muito interessante pra gente. Aqui, outra coisa que eu acho que ficou um pouco diferente também, que é a estratégia do portfólio. Então, estamos aqui com um portfólio focado em estruturado, né? Então, estruturado entendo como ativos de curva J, mais ou menos, algo desse tipo, tá? E temos aqui 4,4% em high grade e 45,4% em financiamento. Eles não deixam claro, eles têm um... Vou até mostrar para vocês aqui, eles têm meio que um dicionário, que a gente consegue entender essas coisas. Cadê? Ó, tá até meio difícil de achar. Que eles deixam mais ou menos pra gente, tá? Então aqui, high grade, papéis cuja emissora, etc. Ok, high grade e high yield a gente já sabe o que é. High grade são papéis um pouco mais seguros, high yield papéis um pouco mais arriscados. Estruturados, operações de securitização. Aí você fica, pô, mas isso aqui não entraria como se fosse um CRI? O CRI já não entraria como se fosse um high grade, um high yield? Então eu fico meio empréstimo, não é uma parada meio que voltada ao CRI também? Então eu fiquei meio com essa dúvida, assim, enfim, eu achei um pouco confuso a forma que eles separam as coisas aqui, tá? É uma linguagem um pouco mais técnica, eu diria. Então eu vou ter que dar uma refletida aí pra gente trazer um outro vídeo falando sobre isso, tá? Mas enfim, as estratégias são essas aí, que tá mostrando aqui. Aí aqui ele, mais ou menos, como é que ele gosta de uma outra forma de tese de investimento que eles trazem. Então, 58,5% dos CRIs eles querem levar até o vencimento. 22,9% eles querem levar como carrego. Então eu também entendo o carrego como levar até o vencimento. Então eu também fiquei confuso em relação a isso. E eu achei legal que eles colocam aqui o que eles esperam de fechamento de spread. Então 5,9% da carteira e 12,7% da carteira também é o bridge aí que eles falam, que a gente pode falar sobre mais em outros dias também, tá? Aqui 14,58% da carteira está em FI, então 128 milhões aí em fundos imobiliários. E temos aqui os CRIs separados aí por única, sênior, mezanine, etc. O foco aqui em única, tá? Então é um CRI única, etc, tá? Aqui como é que tá os indexadores do fundo. Então ele é focadão em CDI. Então 57% da carteira está em CDI e 41% está em IPCA. Então ele é 60-40 com foco em CDI. Então é interessante, né? Fica ligado aí com a queda do CDI e tal. Então vamos ver se a gestão vai meio que girar um pouco essa carteira para ficar um meio a meio ou algo do tipo, tá?
Então vamos acompanhar. Aqui ele passa um guidance pra gente de como é que deve vir aí os próximos rendimentos. Então eles acreditam que vão conseguir entregar entre 1,20 e 1,40. Então muito interessante. Eu tô ansioso assim para ver se eles vão conseguir entregar isso, porque CDI caindo, a inflação um pouco mais baixa também. Então vamos acompanhar se eles vão conseguir fazer isso. Nos últimos meses eles vêm entregando um resultado irado, né? 1,20, 1,30. Então tô ansioso aí para ver essa entrega aí da gestão. Vamos ver se eles vão conseguir fazer. Aqui as atualizações sobre a SoftRock, que é a empresa lá que gerencia o Starbucks aqui no Brasil. Então, essa empresa pediu recuperação judicial tem 1 ou 2 meses, se eu não me engano. Esse fundo aqui tem uma participação grande nessa empresa, então tem alguns CRIs relacionados a ela. Eles deixaram esse comentário aqui que eu achei super legal da Risa, de, pô, tá tendo problema, gente, faz um comentário sobre no relatório, né? Então, pô, o VCJR lá tá com problema também, não tem, sabe? Então, assim, interessante a gente ver a Risa aqui deixando um pouco mais de clareza pra gente. Mas enfim, temos 50 milhões investidos aqui nessa empresa SoftRock, que a gente emprestou para eles. Eles deixaram claro aqui que esses ativos aqui, 50 milhões, não estão sujeitos ao processo de recuperação judicial. Então, não vai ter carência, não vai ter inadimplência, nada do tipo. Eles continuam pagando, então tá 100% adimplente. E eles também já colocaram uma equipe de advogados em cima, já para eles tentarem se blindar de alguma coisa, de algum problema que possa ser que aconteça nesse fundo, tá? Então, interessante ver aí a Risa trabalhando nisso. Eu acho que poderia ter um pouco mais de detalhes, sabe? De tipo... Enfim, foi legal que eles deixaram aqui, mas eu acho que eles poderiam ter deixado um pouco mais de detalhe de tipo... Qual seria o impacto se deixasse de pagar? Qual seria o impacto por cota? O que aconteceria? O que ia ser... Como é que seria para eles pegarem essas garantias? Algo do tipo, tá? Então faltou isso aí pra gente. Pulando já pro final do fundo, aqui tem a carteira. A carteira é bem pequena, né? Então vocês podem ver, temos alguns CRIs. Aqui no final ele mistura os FIs também. Então, começando aqui pelos FIs, temos alguns FIs bem conhecidos. Esse LP tem vários fundos, MCCI, e o fundo de logística da Suno, né? E o LFTT, que é o fundo de Loft aí. E outro fundo aqui da Risa, que é o RZAT, muito conhecido aí pelo pessoal também. Então, são poucas... Não são grandes posições não, tá, pessoal? Então, aqui, ó, porcentagem do PL. O maior aqui... Na verdade, são sim. Desculpa. Esse LP aqui é 7,93% do PL, tá? Aí depois 4,32%, etc. O restante é mais levinho. Aqui falando dos CRIs, temos algumas concentrações aqui. A maior posição é esse 6,19%, que é esse CRI Alegria 2 aqui. Achei legal que eles colocam a estratégia de ser estruturado, financiamento, etc. Tese de investimento, então achei legal também. E o devedor, né? O indexador, etc. É uma tabela bem completa, achei interessante essa tabela aqui. 6,19%. Temos esse CRI solar, etc. Enfim, são outros CRIs de boa, né? Temos até um ProSoluta aqui e tal. E aqui, esses são os CRIs da SoftRock. Temos três CRIs aqui. Se eu não me engano, tem até mais aqui perdidos, se bobear. Mas esses foram os 3 aqui que eu destaquei. Nesses 3 somados, tem 6,35% da carteira. É maior do que o maior CRI aqui, né? Então, é a segunda maior posição da carteira, porque a primeira é nesse LP11 aqui. Então, cara, fica ligado, né? É uma boa porcentagem da carteira que tá aí sobre o risco da SoftRock, do Starbucks, etc. Não quebrou ainda, eles não quebraram, então eu espero que a empresa consiga se reerguer. Mas, por enquanto, estamos 100% adimplentes, mas é um ponto de atenção que você tem que ficar ligado aqui nesse fundo, tá, pessoal? Como vocês podem ver, é CDI mais 9,5, então, cara, vamos fazer um cálculozinho aqui, só para vocês... Pela taxa, vocês vão ver a saúde dessa empresa. É um CRI de 21,75% ao ano. Então, cara, é uma coisa bem puxada, né? Um CRI bem puxado. Então, só nesse CRI puxado você já entende que é uma carteira um pouco mais puxada ali para um middle risk, um high yield, algo do tipo, tá? Gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Primeiro vídeo do RZAC aqui no canal. Mês que vem tem mais. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa um like pra mim, se inscreve no canal e comenta o que achou. Tchau, tchau. Até a próxima.